Olá, meu nome é Marcelo Silva e nós vamos falar um pouco sobre climatização. Eu estou diante do equipamento, um condicionador de ar self-container, fabricante Trainer, capacidade de 15 TR, 7,5 TR cada circuito, compressor Scroll, condensação a água, um condensador um shell tube, equipamento de excelente eficiência, ótima troca. O equipamento está aí instalado desde 2002, funcionando sem algum problema. Mas hoje eu não queria falar propriamente dito do funcionamento do equipamento. Eu queria falar hoje sobre segurança, que ao deparar com esse equipamento, chamado para fazer um levantamento, uma análise, e eu vi que os componentes de segurança eles estavam alterados, Por exemplo, o plug fusível, que é o equipamento de segurança dele, ele foi alterado por um outro componente que não faz essa função. O que é o plug fusível? Todo equipamento, seja ele condensação a água ou condensação a ar, ele tem uma pressão pré-determinada de trabalho, Para esse equipamento condensação a água, por exemplo, ele trabalha com a pressão de descarga em torno de 190 psi. E quando essa pressão, por algum motivo, ela começa a subir demais, por exemplo, meu trocador está sujo, ou a temperatura da água está chegando aqui para trocar a temperatura com o fluido refrigerante está muito alta, porque ela tem que ser em torno de 29 graus, Então, se essa água está chegando muito quente, ou com pouca vazão de água também, isso tudo altera na troca com o fluido refrigerante, Então, essa pressão acaba subindo demais. Então, quando essa pressão, por algum motivo, começa a subir, você tem um primeiro dispositivo que inibe o funcionamento do equipamento, que é o pressostato de alta, um pressostato de descarga. Quando essa pressão começa a subir, esse pressostato ele tem um desarme também pré-determinado, vamos supor, de 250 a 285 psi, e ele para o funcionamento do compressor. Ele tem que desarmar o compressor para esse compressor, que é o componente que comprime o fluido refrigerante, faz essa pressão aumentar no circuito. Ele inibe o funcionamento do compressor, então essa pressão para de subir. Então essa é a função do pressostato de alta. Mas caso esse pressostato de alta falhe, entendeu? Ele falha e o equipamento continua funcionando, você tem o plug fusível, que é um componente que ele tem um metal no meio, E aí, esse plug fusível também ele tem uma temperatura determinada para rompimento, que vai de 70 a 77 graus. E aí essa pressão, porque a pressão, a temperatura está relacionada com a pressão. Quanto maior a minha pressão, maior a minha temperatura. Então, se a minha pressão está subindo no meu sistema, a minha temperatura também está. Então, quando essa temperatura chega entre 70 e 77 graus, esse plug fusível ele se rompe e todo o fluido refrigerante ele é descartado, ele vai embora. Justamente para ele não continuar funcionando e causar um rompimento, de repente, do compressor, de uma tubulação. Então, ele já tem um local pré-determinado para romper, se romper e jogar todo esse fluido refrigerante fora. Então, essa é a função do plug fusível. O pressostato falhou, aí o equipamento continua funcionando e esse plug fusível entra em ação e joga todo o refrigerante fora, para não ter um acidente, para não danificar o próprio equipamento. E depois para você analisar e ver o que aconteceu, porque não é normal, o pressostato falhar, mas como é componente ele pode falhar, e para você analisar o que está acontecendo com o teu sistema, que a tua pressão está trabalhando em alta pressão. E eu deparei nesse cliente que o histórico aqui dos equipamentos são todos de trabalhar com alta pressão, porque o outro equipamento que eu analisei nesse mesmo andar é idêntico a esse, e estava sem o plug fusível já, não colocaram nem nada, o sistema estava vazio, sem gás, sem o plug fusível. O outro estava também com a conexão adaptada, um plug que não é a mesma função do plug fusível, e funcionando lá também, correndo risco. E esse equipamento também que eu estou aqui olhando, estou de frente, estou analisando também, esse equipamento tem um plug fusível que ele já está quase se rompendo, está com vazamento no plug fusível, está vazando óleo pelo plug fusível, e o outro também adaptaram a outra conexão sem ser o plug fusível.
E aí, por que eu venho falar sobre isso? Pelos riscos que você, não sei se profissional ou não, ou desconhece, né? Por falta de conhecimento ou por imprudência, de você tirar as proteções do equipamento, né? Porque eu creio que o fabricante, quando ele fabrica um equipamento, um fabricante igual a Trane, ele está pensando no funcionamento do equipamento e está pensando também nas proteções, né? Para o usuário, para o profissional que vai fazer a manutenção. Eu creio que o corpo de engenheiro lá, os profissionais da Trane, eles já analisaram tudo isso, a performance do equipamento e a segurança. E aí quando você vem e você tira essa proteção, você está causando risco para o profissional que vai vir fazer a manutenção, porque de repente o profissional ele não analisa, nem percebe que foi alterado o plug fusível, ou de repente que está jampeado um pressostato direto, ou que botaram um pressostato com uma faixa errada. Geralmente o profissional ele vai achar que está tudo certo, que o outro profissional que veio antes dele agiu corretamente também e trabalhou da melhor forma possível. Só que nós temos que quando formos mexendo no equipamento, a nossa análise é essa: analisar primeiro os dispositivos de proteção, né? Até mesmo para o profissional não se acidentar, e o próprio usuário. Porque o que aconteceu aqui um equipamento que tem um histórico de alta pressão. Você bota a conexão onde você inibe esse descarregamento da pressão, o que pode ocasionar? Pode estourar o próprio compressor, a explosão do compressor, ou romper em outro ponto, entendeu? Porque não vai ter mais esse plug fusível. O pressostato, como falhou uma vez, pode falhar outras vezes também, entendeu? Então, não sei, igual eu estou falando, não sei se é por falta de conhecimento do profissional ou se por própria imprudência, né? Mas nós temos que, quando chegar diante do equipamento, nós analisarmos as proteções dele, porque você não sabe se você está trabalhando com uma bomba relógio na mão, né? Porque eu poderia estar ligado, poderia botar o equipamento para funcionar, não reparar isso aí, por qualquer motivo aí, esse equipamento não desligar, não desarmar, né? O seu pressostato não cortar o equipamento e causar um acidente aí, tanto para o profissional que está mexendo no equipamento, como para o usuário, né? O usuário pode estar passando aí, que o usuário não entende, então pode ligar o equipamento, pode estar próximo ao equipamento e ter um acidente e causar um ferimento ou até mesmo a morte, né? Então hoje o meu papo é sobre segurança, até mesmo para os profissionais, né? Se o fabricante ele estudou, ele viu ali a melhor maneira do funcionamento e até mesmo do dispositivo de segurança, para você não tentar adaptar, né, o jeitinho, né, você fazer o jeitinho e de repente causar um dano material ou até mesmo morte. Então o nosso papo hoje da climatização não foi nem de funcionamento, mas sim de segurança. Porque eu deparando com esse equipamento aqui, eu percebi que os dispositivos de segurança, né, o pressostato falhou, e mesmo assim o profissional que veio fazer esse serviço aqui, né, ele adaptou um dispositivo que pode causar sérios danos materiais e até de vida humana, né? Então esse meu toque aí hoje é para segurança no trabalho aí.